Olá, meu nome é Thiago Stanley, eu sou médico, eu sou professor, ortopedista, né? E eu queria dar um recado para você rápido, não vou tomar muito tempo seu, mas eu queria falar uma coisa muito interessante. Antes eu preciso só contar uma história para vocês, para poder contextualizar um pouco, tá? Em 2013, né? Eu estava lá na minha faculdade de medicina, como faz tempo isso, né? Vai ser quase 10 anos. Mas em 2013 eu estava na minha faculdade de medicina e surgiu uma oportunidade, uma possibilidade de fazer um intercâmbio, né, no qual eu ficaria um ano, né, fora do Brasil. Um ano estudando medicina numa universidade fora do país. Era uma bolsa completa e eu não precisaria arcar com o custo de nada para poder ir para lá. Então, vejam bem a minha situação. Né? Eu estava ali na medicina, acho que no terceiro para o quarto ano de medicina, quarto ano de medicina, e aparece então essa possibilidade, essa oportunidade de ir para outro país, conhecer outra cultura, né? E acredito eu abrir minha mente para as novas possibilidades. E aí, né, com tudo pago, não precisaria gastar absolutamente nada. Eu estava na Universidade Federal na época, né? Eu formei na Universidade Federal de Viçosa, eu estava na Universidade Federal na época e tava tudo certo, então assim, poderia fazer isso sem. Você hoje, responda para você mesmo agora. Se você tivesse essa possibilidade hoje na sua frente, tá? Fazer um intercâmbio de um ano em outro país, outra cultura, com tudo pago, né? Recebendo uma bolsa de estudos, você iria? Você iria? Eu acredito que a resposta da maior parte das pessoas é na hora. Eu iria na hora, sem dúvida. E foi essa mesma coisa que eu falei. Nossa, eu vou na hora, sem dúvida. Sem dúvida? Será que eu deveria ir mesmo? E aí eu comecei a pensar, e se, como todo bom estudante de medicina, a ansiedade bateu forte em mim tomar essa decisão. Era jovem na época também, né? E tinha essa questão. E se? E a primeira e se que apareceu para mim foi, e se eu atrasar a minha graduação? Né? Você pensou nisso aí agora, enquanto a gente estava conversando e você estava me falando se você iria ou não fazer esse intercâmbio? E se atrapalhar a minha graduação? E se eu vou me formar mais tarde? E se eu tiver que esperar uma turma inteira para formar? Ai, será que eu vou formar muito velho? Aí eu vou fazer residência depois ainda da minha turma? Nossa, depois da residência ainda tem um mercado de trabalho lá na frente. Nossa, isso pode consumir a sua cabeça se você pensar por alguns segundos. Então, eu fiz aquilo que eu achava mais proveitoso, melhor de tudo, e fui perguntar para outras pessoas que não tinham nada a ver com a minha vida se eu deveria fazer o intercâmbio ou não. Eram pessoas que eu acreditava que teriam alguma sapiência, né? Alguma sabedoria para poder me falar. E eu fui conversar especificamente com dois professores meus. Dois professores que eu acreditava serem pessoas mais elevadas, serem pessoas comprometidas, pessoas com capacidade de me dar uma luz, um direcionamento, um caminho. A gente faz muito isso, né? E eu fui conversar com o primeiro professor. Vamos chamar de professor A, para não deixar o nome claro. Mas é o professor A. Eu cheguei para ele e contei a situação. Muito eufórico ainda, né? O resultado da minha prova tinha acabado de sair, eu acabava de ser aprovado na língua italiana e eu poderia ir para uma universidade na Itália. Eu fiz a prova lá de proficiência, fui aprovado, inscrevi, mandei os papéis, teve uma espécie de entrevista e deu tudo certo. E eu fui conversar com ele, ainda muito emocionado, muito eufórico, e eu lembro de dizer: professor, eu acabei de passar no intercâmbio de um ano para estudar um ano em medicina na Universidade de Estudos de Pisa. Para quem não sabe, Pisa é aquela cidade que tem uma torre torta, onde as pessoas vão para tirar uma foto segurando a torre. Tá? Mas lá tem a Universidade de Pisa, que é a segunda universidade mais antiga do mundo ocidental. Só perde para Bolonha. Em Pisa estudaram pessoas como Galileu, por exemplo. Galileu foi professor, né, lá em Pisa. Olha só onde eu estava me metendo, olha só o nível do que eu ia conhecer, do que eu ia aprender. Pensa há quantos anos se ensina medicina nesse local e o que eu poderia agregar com tudo isso. Ou seja, eu estava me dando a resposta. Mas eu olhei para o professor naquele momento e falei: professor, olha só, apareceu essa oportunidade e eu fui aprovado. Eu queria saber o que você acha, porque provavelmente eu vou ter que perder um ano da minha faculdade de medicina. Perder, acreditava eu. E imediatamente o professor virou para mim e falou assim: você veio aqui para viajar ou para estudar medicina?
É exatamente isso que você está pensando. O silêncio depois da pergunta dele foi exatamente esse. Você veio aqui para viajar ou para estudar medicina? Eu não sei exatamente o que ele estava me falando naquela época. Hoje eu consigo ter uma ideia clara, mas ele me disse exatamente essas palavras. Eu vou repetir para você. Você veio aqui para estudar medicina ou para viajar? É essa jogada que ele colocou para mim, né? Você vai atrasar um ano, disse ele, né? Quando você voltar, você não estará com a sua turma mais. Você não vai formar com as mesmas pessoas. Você vai poder exercer medicina lá fora? Você está indo para poder mudar de país depois? Foram essas colocações que foram feitas para mim na época. Eu saí dali muito arrasado. Vou te dizer que eu saí dali realmente pensando, não faz muito sentido fazer um intercâmbio agora no meio da faculdade. Né? Tem matéria aqui no Brasil, tem muita coisa para eu aprender. O mercado de trabalho está lá fora pronto para me engolir. E eu fui então conversar com o meu segundo professor que eu tinha selecionado para poder pedir opinião. Lembra que eu falei que eram 2 professores? E então, esse professor ficava em outra cidade e eu combinei que na semana seguinte eu iria até essa outra cidade conversar com esse professor, onde eu fazia rodízio, né? Como eu estudei numa universidade muito pequena, que é a Universidade Federal de Viçosa, pequena eu digo assim, da cidade pequena, a gente fazia alguns rodízios em outras cidades. E eu fui até esse professor e ele me recebeu muito bem, assim como o primeiro professor recebeu. Falou, Tiago, como é que você está? Como é que eu posso te ajudar? Você estava tão eufórico na hora de perguntar se podia conversar comigo. E eu disse, professor, aconteceu uma coisa e eu passei numa prova de intercâmbio e imediatamente, antes de eu acabar de falar, ele falou assim, vai, pelo amor de Deus, não perde essa oportunidade não. Vai, que coisa bacana. Cara, vai, não tem nem por que a gente conversar. Eu sei, você vai perguntar aqui pra mim se eu acho que você deveria ir ou não. Vai logo. Né? Você precisa de uma carta? Eu posso te indicar alguma coisa? Eu escrevo em inglês. Você quer que eu consiga... Ele, na época, era membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia. E ele falou o seguinte, você quer que eu tente uma carta com alguns colegas meus da faculdade tal, falou o nome da faculdade, alguns colegas que escrevem também, a gente pode fazer uma carta comum falando que você é uma pessoa... E começou a me falar coisas. E ele falou, olha, eu tenho um colega também que está na França, e ele tem um estudo na França, que ele desenvolve com dissecção de cadáveres, e ensina. E eu tenho um colega... E ele foi falando aquilo, e ele foi criando um mundo de possibilidades na minha cabeça, um mundo de opções na minha cabeça, que sequer me permitiram pensar o contrário, de não ir, né, fazer o meu intercâmbio. Isso tudo sem eu contar para ele que eu iria com uma bolsa integral e que eu ficaria por um ano. É claro que eu coloquei essas duas coisas depois e ele ficou mais entusiasmado ainda. Na verdade, ele começou a ficar em dúvida. Ele perguntou o seguinte, eu não estou entendendo por que você está perguntando se eu acho que você deveria ir ou não. Quem pessoa em sã consciência acha que você não deveria ir? E eu saí de lá muito confiante. Antes de sair, eu virei para ele, eu lembro que eu estava na porta, eu virei para ele e disse o seguinte, professor, só tem uma coisa. Eu provavelmente vou perder um ano da minha faculdade. Eu lembro, é como se fosse hoje, ele colocou a mão no meu ombro, olhou para mim e falou o seguinte, você vai ganhar 20 de vida. Pode ir. Essas foram as palavras dele. Você vai ganhar 20 de vida. 20 anos de vida. Eu pensei, 20 anos de vida? Como é que uma pessoa ganha 20 anos de vida? Tem como a pessoa perder um ano, dois, três, mas ganhar 20 anos de vida? E apesar de tudo, eu fui. Eu fui. Eu fui para a Itália. Eu tive a oportunidade de conhecer vários países na Europa. Eu conheci 15 países no total. Eu viajei para o norte da África. Eu vi como as pessoas faziam medicina nos lugares mais diferentes que vocês possam imaginar. Né? E eu aprendi que essa experiência toda, ela servia para 3 pontos. E são os 3 pontos que eu queria contar, mas se eu não tivesse contado a história, né, nada disso faria sentido. Então eu queria falar sobre comunicação, pessoas e respostas. É isso que eu queria falar hoje. Comunicação, pessoas e respostas. Tá? A primeira parte, que é comunicação, foi, sem dúvida, o maior ganho que eu tive durante o meu intercâmbio. Sem dúvida, foi a maior experiência que eu podia ter. Né? Você já pensou o esforço que você precisa para se comunicar diariamente com uma pessoa em outra língua? E eu não estou dizendo do italiano não, porque eu fui para lá falando italiano. Né? Eu já tinha proficiência em italiano. Né? Eu tinha proficiência necessária para poder conversar, assistir aulas e tudo mais. Eu estou te dizendo o seguinte,
em outras línguas, quando eu viajava, por exemplo, e quando eu fui conhecer a Alemanha, né? Quando eu fui conhecer o norte da África. Então, eu pergunto o seguinte: você tem noção do esforço que é para você fazer-se ser entendido em outra língua, em outra cultura, né? Comunicação foi a chave desse processo todo. E eu acho que poucas oportunidades vão te dar a capacidade de tentar se comunicar tanto quanto viver fora, sozinho, em outra cultura e falando outra língua. É a comunicação que me trouxe até onde eu estou hoje. É a comunicação que me permitiu virar professor de medicina, foi a comunicação que me permitiu conseguir um emprego, foi a comunicação que me trouxe até a Letícia, que é a minha esposa, né, que me deu meu filho. É a comunicação que me permite diariamente falar com meus pacientes. É a comunicação que me capacita a falar com os gestores, com os meus chefes, com os meus colegas. E nada disso eu conseguiria se eu não tivesse passado por esse esforço de comunicação. Tá? Então, eu realmente vi e vivi a vida de como é um estudante fora do país e como seria, né, experimentar ser um médico em outro local. Comunicação. Mas não se trata especificamente de comunicação. Essa nossa vida, ela não se trata especificamente de comunicação, ela se trata de pessoas. A nossa vida se trata de pessoas. E é sobre isso que funciona o intercâmbio. O intercâmbio é todo sobre isso. O intercâmbio é sobre pessoas. Né? O intercâmbio é sobre pessoas. Ora, se fosse só a questão de sair de um lugar para outro, né? Só de ir de um lugar para outro, bastaria você passar um mês num deserto, bastaria você passar um mês no polo, bastaria você passar um mês em outro ambiente qualquer. Mas lá nesse local, você não encontrará aquilo que movimenta a sua profissão, que é a profissão de médico, né? De futuro médico, que são pessoas. E eu aprendi muito sobre pessoas nessa época. Eu aprendi mais sobre pessoas nessa época do que eu jamais aprendi em toda a minha vida. Né? Nesse um ano, eu vi como são as pessoas em outros lugares do mundo. Como elas se comportam, como elas andam, como elas se comunicam, como elas encaram a medicina. Eu aprendi que pessoas têm dores muito diferentes e ao mesmo tempo muito semelhantes em qualquer lugar do mundo. E foram essas pessoas que me possibilitaram, junto da comunicação, a conhecer um dos maiores nomes mundiais, por exemplo, de pneumologia, o professor Antônio Pala. Foi essa comunicação e foram pessoas que me levaram para congresso internacional. Foram pessoas que me possibilitaram a aprender coisas que eu não tinha a menor ideia enquanto eu estava lá na Itália. Foram pessoas que viajaram comigo, foram pessoas que me contaram suas dores, foram pessoas que formaram as cidades onde eu vivi. Né? Então é tudo sobre pessoas. É sobre isso a vida no final das contas. É você com as outras pessoas. É isso que vai levar a sua profissão adiante. É sobre isso que se trata a medicina. A medicina é sobre pessoas. A comunicação só serve, ela só tem sentido se direcionada para um outro ser humano. Né? Você não se comunica cotidianamente, ou a comunicação cotidiana com outros animais, com objetos, não funciona. Não te leva a lugares tão elevados quanto outra pessoa pode. Né? E para finalizar, eu já falei sobre comunicação, já falei sobre pessoas. A terceira coisa que eu tenho para falar é sobre respostas. Né? Foi lá que eu aprendi as respostas para boa parte da medicina que eu exerço hoje. Não só a medicina, mas a docência que eu faço hoje. Essa conversa nossa aqui tem um quê do Tiago, que fez intercâmbio, que morou na Itália, que aprendeu uma outra língua, que conheceu livros novos, que conheceu pessoas novas, que comunicou de uma maneira diferente. Né? Isso que modificou a minha forma. É por isso hoje que eu estou aqui. Por isso que a gente conversa dessa forma aqui hoje. E aí, o que tem a ver essas respostas? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, é um segredo, não conta para ninguém, tá bom? Mas provavelmente a resposta para uma área não está naquela área. Ora, as respostas para os anseios da medicina normalmente não estão na medicina. As respostas para os anseios de vida de um relacionamento normalmente não estão naquele relacionamento. É muito difícil que uma coisa em si carregue consigo a resposta para as questões dela mesma. É muito difícil.
Você já ouviu essa expressão com certeza? Ah, você tem que aprender a pensar fora da caixa. A primeira coisa que eu falo com o aluno, quando ele me fala, olha, professor Tiago, como eu consigo pensar mais fora da caixa? Eu queria sair dessa minha caixinha. Eu digo o seguinte, provavelmente as perguntas que você está procurando, para inclusive como sair dessa caixa, não estão dentro dela. A própria caixa não contém em si as respostas. Então, às vezes, tudo que você precisa é levantar um pouquinho e olhar na trincheira que está sendo cavada ao lado, porque a resposta pode estar ali, né? Às vezes a resposta para ser aquilo que você quer ser não está naquilo que você está agindo. E não precisa falar de um papo tão filosófico assim, não. Se você for procurar na história, no desenvolvimento de toda a ciência, boa parte das grandes respostas que foram dadas às perguntas que apareceram estavam em outras áreas. É um físico que teve que buscar na matemática a resposta para um problema da física, né? É um economista que teve que buscar na geografia uma resposta para um problema econômico. É um médico que teve que buscar na psicologia a resposta para uma doença que parecia uma doença especificamente física. Então, todo dia eu pergunto para os meus alunos, quando eles me dizem que o sonho deles é ser um bom médico. Eu acho isso muito bonito, eu fico muito comovido com isso. Mas toda vez que um aluno meu me diz, professor, o meu sonho é ser um bom médico. Eu sempre pergunto para eles a mesma coisa. O que é um bom médico? Né? Porque, como diria o gato de Alice, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Né? Então, o que é um bom médico? E eles me dizem, olha, um bom médico é uma pessoa... Pensa você aí agora, o que é um bom médico? O que é um bom médico? Qual médico você levaria a sua mãe? A sua mãe, se ela estivesse doente, o seu filho, né? Qual médico você levaria para poder consultar? Você mesmo, claro, né? Por que não? Você vai falar para mim que é uma pessoa paciente, que escuta, que tem empatia, né? Capacidade de olhar nos olhos, de entender. É uma pessoa que não é nervosa, ansiosa. Você quer um médico que seja firme, que te passe segurança, né? E qual disciplina você fez na faculdade que te ensina tudo isso? Nenhuma. Nenhuma. A resposta é nenhuma. Que disciplina é essa? Olha, tem aula hoje de segurança 1 e 2. Tem aula de empatia 3 essa semana. Med-Emp, né? Med-Empatia. Você tem essa aula? Não tem isso. Não tem isso. Isso está nas trincheiras ao lado. Aquele médico que você vê ficando famoso, às vezes, muitas vezes rico com as redes sociais, ele não aprendeu redes sociais na faculdade. Ele não aprendeu, não teve essa aula lá. Né? E se teve, pode ter certeza que ele não aprendeu a fazer o que ele faz na faculdade. Enfim, a importância disso tudo, ela é muito maior do que a gente acredita. As respostas que vêm da medicina, normalmente não são capazes de sanar. Porque a medicina em si não é capaz de sanar a dor e o sofrimento de um ser humano. Só outro ser humano consegue fazer isso, né? Sanar a dor e a dificuldade de um ser humano. Só outro ser humano consegue interceder por um ser humano, né? Só outro ser humano consegue pedir ao Criador que ajude esse ser humano, né? Enfim, nós não fomos criados para estarmos sozinhos aqui. E se tem uma coisa que o intercâmbio pode te mostrar isso, é como pessoas diferentes podem se juntar para poder resolver um problema comum. Olha, eu não tenho muitos argumentos para te convencer a fazer o intercâmbio, e eu nem acho que eu tenha esse trabalho aqui, não. O meu trabalho não é te convencer a fazer o intercâmbio. Eu estou te contando aqui as grandezas e as possibilidades que eu tive com o meu intercâmbio, que vai muito além de uma carta de recomendação de professores italianos, escrita em italiano. Vai muito além de amizades que eu fiz fora do país, vai muito além das experiências que eu tive. Tá? Mas o intercâmbio me mudou como futuro médico. E se você tiver essa oportunidade, eu vou te falar a mesma coisa que o meu professor falou para mim lá há quase 10 anos atrás. Talvez você perca um ano de medicina, mas você vai ganhar 20 anos de vida. Até a próxima e muito obrigado.